Então, pessoal, vou retomar o que a gente estava conversando sábado. Primeiramente, eu queria apresentar, de uma forma bastante sintetizada, o conceito de população para a geografia. Então, de modo geral, o conceito de população consiste no conjunto de todos os habitantes de um determinado local. É válido destacar que os estudos de população são realizados a partir de dados coletados pelos censos demográficos e pesquisas de campo, cuja interpretação se dá por instituições oficiais do governo e pelas universidades. Então, convém destacar também que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem muitas pesquisas e dados estatísticos sobre a população brasileira. São conceitos bastante relevantes quando a gente for estudar a temática, os seguintes: povo, nação, estado, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade e crescimento vegetativo. O que seria o conceito de povo? De modo geral, o conceito de povo remete a um grupo de pessoas ligados a um determinado território por um vínculo chamado nacionalidade. Geralmente, essas pessoas falam a mesma língua e têm os mesmos costumes. Já o conceito de nação, ele remete a um povo com território fixo e que obedecem o mesmo conjunto de leis. Esse conceito ele é definido pelo conjunto de características culturais, pelas tradições, línguas, os costumes, somando-se a outros fatores que formam uma identidade pela qual os indivíduos se identificam e se sentem parte de um grupo. O conceito de Estado, outro conceito bastante importante também. Ele basicamente é um conjunto de instituições que controlam e administram uma nação ou país. Agora, taxa de natalidade remete basicamente, corresponde ao número de nascimentos de uma população durante um período, que geralmente é contado um período de um ano. E como que se mede isso? É o número de nascimento da população dividido pelo número de habitantes multiplicado por 1000. E a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade é basicamente, ela corresponde ao número de nascimentos por mulher em idade fértil em determinado lugar e período. Basicamente é uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim do seu período reprodutivo, que seria 45 anos. A taxa de mortalidade corresponde ao número de óbitos de uma população durante um determinado período, que geralmente também conta-se em um período de um ano. A taxa de mortalidade, como que ela se mede? É basicamente o número de óbitos da população total dividido pelo número de habitantes multiplicado por 1000. Nos balãozinhos a gente tem dois exemplos. O daqui de cima é o de mortalidade e o daqui de baixo é da taxa de natalidade. O que é pirâmide etária? É importante também a gente saber, gente, o que é pirâmide etária. Basicamente, é uma ilustração gráfica que mostra a distribuição de diferentes grupos etários em uma população. Esse gráfico ele é constituído de dois conjuntos de barras que representam, na realidade, o sexo e a idade de um determinado grupo populacional. A pirâmide ela é um importante indicador demográfico. A base ela permite a gente identificar alguns indicadores demográficos, né, como a natalidade, a fecundidade, a mortalidade infantil, que acho que convém aqui, é muito importante também destacar que a mortalidade infantil é basicamente a morte da criança no primeiro ano de vida. O corpo dessa pirâmide, ele serve para avaliar a taxa de mortalidade e o tamanho da população em idade para trabalhar. E o topo e o cume, topo ou cume, que significa a mesma coisa. Ele basicamente analisa a longevidade da população, no geral, a expectativa de vida.
trouxe um exemplo assim para vocês verem também de duas pirâmides etárias. A primeira dita de um país subdesenvolvido e a segunda de um país desenvolvido. E qual que é a diferença? As pirâmides de países subdesenvolvidos, no geral, elas apresentam características como a base larga, o corpo com redução em algumas faixas etárias e o topo reduzido. A base larga, ela indica altas taxas de natalidade e isso pode ser relacionado ao fato que nesses países não é comum políticas de controle de natalidade. Além de também indicar precariedade no setor de saúde com políticas públicas ineficientes. O corpo da pirâmide, por vezes, demonstra que em algumas faixas etárias há uma diminuição, né, da população. Isso pode indicar elevados índices de violência, principalmente em relação à população masculina. E o topo, ou cume, como queira chamar, reduzido, indica baixa qualidade de vida, consequentemente, baixa expectativa de vida, né? Nesses países, a falta de acesso aos programas de saúde, a falta de informação, a falta de educação pode levar ao declínio da população idosa. Já a pirâmide etária dos países ditos desenvolvidos, ela é caracterizada, de modo geral, por apresentar características com base estreita, corpo estável e com uma gradual ascensão até o topo, né? A base estreita indica que nesses países há uma tendência de redução nas taxas de natalidade, devido aos fatores como políticas de controle de natalidade, participação das mulheres no mercado de trabalho e até mesmo a urbanização. O topo largo está relacionado à expectativa de vida nesses países, que é elevada, indicando boa qualidade de vida, políticas públicas também voltadas ao setor de saúde. As taxas de mortalidade infantil também têm se apresentado baixas, geralmente são baixas, devido ao melhor acesso à saúde. No entanto, o topo alargado pode apresentar também gastos elevados com programas de assistencialismo para a população envelhecida. O corpo da pirâmide estável pode indicar possíveis problemas nesses países, como a falta de mão de obra, tendo em vista que a população economicamente ativa, ou seja, a população inserida no mercado de trabalho, é reduzida. Eu trouxe também outro exemplo que eu julguei interessante, que é a evolução da pirâmide etária japonesa. Aqui a gente vai ver que, com o passar dos anos, à medida que ocorre uma melhora nas condições sociais e econômicas, a forma da pirâmide sofre mudanças estruturais. Aqui ocorre o quê? Uma queda na natalidade e um aumento na expectativa de vida. Nesse sentido, com o passar dos anos, há uma tendência de inversão da pirâmide, conforme a gente pode ver no gráfico. Em 1950, a base dessa pirâmide era bastante larga, o corpo não era tão alargado e o seu cume bastante estreito, o topo, né? No ano de 2004, com essas mudanças, né, sociais e econômicas, melhorou a qualidade de vida, consequentemente a expectativa de vida, enfim. Aí o que é que a gente vê? A pirâmide vai se estreitando em sua base, seu corpo já está relativamente mais largo e o seu cume também. A gente vê que a população japonesa aumentou sua expectativa de vida, né? E eu acho muito interessante justamente isso, que em 2050 a projeção é basicamente inversa. Ou seja, a pirâmide etária japonesa vai ficar praticamente o inverso do que ela era em 1950, de modo que sua base esteja relativamente estreita, seu corpo está bastante acentuado em relação ao primeiro e o seu topo bastante largo. Uma inversão praticamente da primeira versão da pirâmide, né, aí de 1950.
Outro conceito interessante para a gente trabalhar é o conceito de densidade demográfica, que corresponde basicamente à distribuição da população em uma determinada área, né? Ele também é chamado, esse conceito também é chamado de densidade populacional ou relativa. E isso representa uma média entre a área de um determinado lugar e o total de habitantes que nela se encontra, como o exemplo que eu botei para vocês aqui. É bastante claro. População e trabalho. As atividades econômicas estão basicamente divididas em 3 setores, que são eles: o primário, o secundário e o terciário. E o que são cada um desses? O setor primário, ele remete às atividades de agricultura, pecuária e extrativismo. Já o setor secundário, ele remete às atividades de industrialização de produtos. E o terciário? O terciário, ele remete às atividades de comércio e prestação de serviços. A economia está classificada no setor formal e no setor informal. O setor formal ele é formado pelos trabalhadores contratados com vínculos empregatícios, que pode ser tanto da iniciativa privada como do setor público, né? Aí o que é que tem? O que é que tem de diferença? No setor informal, essas pessoas estão em vários lugares e são, eu acho que eu vou exemplificar aqui logo para ficar mais claro para vocês. São aquelas pessoas de barraquinha de pipoca, o camelô. O que é que diferencia? Diferencia no sentido de que essas pessoas, pelo menos quem tem um vínculo formal, eles estão assegurados por leis até alguns direitos. E no setor informal, eles não têm alguns direitos. E população economicamente ativa, PEA, o que significa? São cidadãos aptos a trabalhar entre 16 e 64 anos ou que estão procurando emprego. A população economicamente inativa, PEI, ela simplesmente é aquele cidadão, corresponde àqueles cidadãos que não estão aptos a trabalhar. Por exemplo, os pensionistas, os aposentados, as crianças e os detentos. As teorias demográficas, né? A teoria malthusiana, ela é uma teoria criada pelo economista inglês Robert Malthus no fim do século XVIII. Essa teoria defendia a tese que a produção de alimentos não acompanharia o crescimento acelerado da população. Para ele, seria necessário o controle da natalidade, para que não ocorresse no futuro breve falta de alimentos e o aumento considerável da fome e da miséria no mundo. Então, para que isso não ocorresse, ele defendia alguns métodos, que seria o celibato, o casamento tardio e o controle da natalidade em países pobres, pois, segundo ele, seria a principal forma de combater o crescimento populacional. A teoria neomalthusiana. Então, essa teoria surgiu no século XX, em resposta ao rápido crescimento populacional que se manifestou em todo o mundo após o término da Segunda Guerra Mundial, que foi ali de 1939 a 1945. Com isso, observou-se que as taxas de natalidade, sobretudo nos países subdesenvolvidos, mantinham-se altas, ao contrário das taxas de mortalidade que se reduziam bruscamente. À medida que as economias de diferentes locais evoluíam, consequentemente os avanços da medicina ocorriam, né? Então, diante desse cenário, retomaram-se os ideais, as ideias de Malthus, agora aqui com um diferencial, de que os neomalthusianos eles defendiam o uso de métodos contraceptivos para reduzir os níveis de crescimentos populacionais. Então, eles defendiam programas rígidos e oficiais de controle de natalidade, em geral rotulados de planejamento familiar, como o emprego de diversos métodos, como as pílulas anticoncepcionais, né? A ligadura de trompas, o DIU, o aborto e a vasectomia. Só fazer uma ressalva aqui. O aborto seria
acho que é até a 10ª, sei lá, até os primeiros meses, que é quando essa discussão aí é com a biologia. Enfim, que é quando eles dizem, né, que ainda há uma discussão para saber se ali existe vida ou não. Mas enfim, eu não quero entrar nesse rolo, isso aí é coisa da biologia. Quem explica são eles. Aí, pronto. Nessas primeiras semanas, eles ainda defendiam isso, o aborto. E também defendiam a vasectomia. Vamos lá. Teoria reformista ou marxista. Bem, os teóricos construíram suas ideias a partir do que dizia o economista e sociólogo alemão Karl Marx. O polêmico Karl Marx. Enfim, eles defendiam que as taxas de natalidade são consequências do subdesenvolvimento e não a causa dele. Esses problemas, na realidade, seriam causados pela má distribuição de renda e do acesso aos bens de consumo. Os reformistas defendiam a necessidade de reformas socioeconômicas que permitissem a elevação do padrão de vida, como melhoria da distribuição de renda e de alimento, aumento da escolaridade, que resultaria num planejamento familiar e na diminuição da natalidade e do crescimento vegetativo. E vamos lá agora, né? Teoria da transição demográfica. Bem, essa teoria é uma teoria social desenvolvida pelo demógrafo norte-americano Frank Notenstein. Ela foi desenvolvida no início do século XX. E ela surgiu como uma forma de refutação à teoria malthusiana. De acordo com esse pensador e com quem compartilhava o mesmo pensamento, né, não existe um processo homogêneo e unificado de constante explosão de crescimento populacional. Na realidade, quando isso ocorre, acredita-se que a tendência é de que haverá uma futura estabilização, principalmente por conta das alterações nas taxas de natalidade e mortalidade. Então, bagunçou um pouquinho, né? Para ficar mais fácil agora, esse pensador, ele defende que a transição demográfica acontece em 4 fases distintas, que seriam: a primeira, a pré-transição, que é um período quando a população se encontra em um estágio de equilíbrio e se dá por meio da elevação dessas taxas. Ou seja, à medida que nascem muitas pessoas, muitas também morrem. A segunda fase, ela é conhecida como, chamada, né, de aceleração ou explosão demográfica. É nessa segunda fase que ocorre um fenômeno conhecido como explosão ou boom. Acho que vocês já ouviram falar, o boom populacional ou boom demográfico, enfim. Ou seja, aqui, em um curto período de tempo, a população crescia em níveis exponenciais. E esse fator ele é atribuído pela diminuição da taxa de mortalidade. Isso ocorre principalmente por meio das melhorias sociais no campo da saúde, do saneamento e outros. É justamente aqui que se diferencia das outras teorias, né? Porque, pelo menos as primeiras teorias, eles relacionavam esse boom ao aumento da taxa de natalidade. E aqui não, eles relacionam a diminuição da taxa de mortalidade. Enfim, a terceira fase é conhecida ou chamada de desaceleração demográfica. Aqui ele basicamente defende que ao longo do processo de desenvolvimento da sociedade tende-se a entrada em uma fase, toda a sociedade tende a entrar em uma fase de desaceleração das taxas de natalidade. E isso é atribuído principalmente pela difusão de ideias como planejamento familiar, a entrada feminina no mercado de trabalho, a urbanização, o aumento do custo de vida, entre outros fatores. E, nesse sentido, há uma tendência que a sociedade se encontre num processo de desaceleração demográfica entre um gradativo e constante declínio da quantidade de nascimentos,
ao passo que a queda da mortalidade começa a entrar em processo de estabilização. A quarta fase. A quarta e última fase da transição demográfica. Ela ocorre quando a sociedade atinge essa estabilidade. Nesse sentido, há um equilíbrio das taxas de natalidade e mortalidade. É nessa fase que o crescimento populacional está contido e controlado. E nessa etapa há também um processo de envelhecimento populacional com elevada expectativa de vida e baixas taxas de natalidade. Bem, a consequência desse processo, são maiores gastos na previdência e saúde, além da queda da população economicamente ativa, né? Vamos lá, falar um pouquinho de população brasileira. Falar de população brasileira e não falar de território não tem como. Então vamos lá. É importante você saber que a população brasileira está irregularmente distribuída, né? Há regiões densamente povoadas e outras com baixa densidade demográfica. Por exemplo, a população brasileira se estabelece de forma concentrada na região sudeste, com mais de 80 milhões de habitantes, eu acho. Logo em seguida vem o Nordeste e Sul. Já as regiões menos povoadas são a região Norte e o Centro-Oeste. Outro dado que eu coloquei para vocês aqui é que a população brasileira, né, está distribuída em um extenso território, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E em virtude disso, a população relativa, é a mesma coisa que densidade demográfica, é modesta. Temos aproximadamente 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Isso faz com que a gente é um país populoso, como tem o próximo dado, como indica o próximo dado abaixo, né, que diz que o Brasil está no 5º lugar entre os países mais populosos do mundo. Isso é verdade, a nossa população é mais de 211 milhões de habitantes, eu acho que agora. Contudo, a gente não é um país povoado, porque essa coisa de povoado está intrinsecamente ligado com a densidade demográfica, né? Divide-se a população total pelo número do território. Aí quando faz isso, a gente só tem 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. E outra coisa também interessante, né? Não tem como falar de população brasileira e não falar do processo inicial que deu origem a algumas raças, algumas etnias que temos no Brasil. Então, é importante também destacar logo, né, que o Brasil é um país com grande diversidade étnica e sua população é composta essencialmente por 3 principais grupos étnicos, que é o indígena, o branco e o negro. Bem, o indígena, eles constituíram a população nativa do país, né? Eles estavam aqui antes de tudo. Os portugueses foram os ditos colonizadores da nação, né? E os negros africanos foram trazidos para o trabalho escravo. Bem, eu acho que posto isso, é interessante também a gente dizer que a mistura dessas raças proporcionou a miscigenação dos habitantes do Brasil. E a gente tem algumas características, né, dessa mistura, que é importante aqui destacar também. Que eu vou falar aqui. Por exemplo, a junção do mulato, o que a gente conhece como mulato, foi basicamente a junção do branco e o negro. Ou como caboclo, o mameluco, que foi a junção do branco mais o índio. O cafuso, que foi a junção do índio mais o negro. Então, com essa mistura, a gente foi tendo essa diversidade que a gente tem hoje. O que é legal, né? Acho bastante legal isso. Então, mas é importante ressaltar também que nos estados brasileiros não há uma homogeneidade étnica, e sim a predominância de vários grupos ou de um grupo. Eu trouxe até aqui um mapa. Aqui.
aqui um mapa mostrando isso, né? Que a gente não tem essa homogeneidade. Há uma predominância de um grupo ou de vários grupos. Isso é consequência do povoamento das regiões do país. Por exemplo, o Sul. O Sul foi povoado inicialmente pelos imigrantes europeus que vieram aqui para, digamos assim, substituir a mão de obra escrava. O Norte predominou aí os descendentes indígenas e o Nordeste inicialmente ele foi povoado pelos foi para onde foi levado os escravos, né, inicialmente. Aí a maioria claro que se sofreu modificações, né? É interessante a gente destacar isso. Mas se fosse fazer assim por distribuição de onde mais qual região mais abrigou afrodescendentes foi a região Nordeste. Mas a gente sabe que existe uma grande diversidade mesmo entre essas regiões, pois além de ter ocorrido a miscigenação nesses locais, há um grande fluxo migratório entre essas partes do Brasil. Então é isso, galera. Eu vou voltar aqui para mostrar também o que eu já havia conversado com vocês sobre o norte, né? Ser menos povoado em relação ao sudeste, se a gente for comparar, que disparidade absurda. Enfim, é isto. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Estou à disposição. Bons estudos. Forte abraço.